Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que vai receber a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Bom dia a todos. Declaro aberta a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas, que conta hoje com a presença do vereador Jorge da Farmácia, membro efetivo dessa comissão e assíduo participante. Hoje a comissão, dando sequência à série de reuniões que vem realizando ao longo dos últimos 2 anos, hoje nós estamos recebendo o coordenador da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, cuja sigla é ANPEI, o senhor Celso Barbosa. Antes de iniciarmos a palestra do seu Celso, eu queria registrar aqui a presença da Evelyn Marino, que é assessora do vereador Carmo Luiz, o senhor Nicolucci Júnior, que é assessor do vereador J. Silva, agradecer a presença das demais pessoas que participam hoje dessa reunião e também agradecer a audiência daqueles que nos assistem pela TV Câmara, no canal aberto e no canal da NET Campinas. Antes de passar a palavra, eu queria iniciar dando alguns informes a respeito de alguns fatos importantes aí que aconteceram desde a última reunião nossa, particularmente o que diz respeito à questão de formação de mão de obra, que é um dos temas que nós estamos buscando aprimorar aqui no nosso município, tendo em vista toda a estratégia de organização do setor. Nesse sentido, semana passada eu tive reunião com a diretora da FUMEC e o coordenador do CEPROCAMP, que são os órgãos que cuidam da parte de formação técnica do município de Campinas, e uma reunião produtiva onde nós conseguimos deixar um encaminhamento ainda para esse ano de uma pesquisa que eles irão fazer de empregabilidade, obviamente uma pesquisa mais ampla, porque eles têm formação de mão de obra em vários setores, mas eu pedi que eles dessem uma atenção especial para a formação de mão de obra do setor de tecnologia, que é um dos principais focos de desenvolvimento da nossa cidade. E o objetivo é que a gente possa não só fazer todo um levantamento do que está sendo oferecido de treinamento, não só no nível técnico, mas também no nível superior, e também saber qual está sendo a demanda que as empresas estão tendo para esses funcionários. E, consequentemente, com isso, a gente poder estar adequando melhor a necessidade de ampliarmos, de redirecionarmos os cursos de formação de mão de obra. E, como eu disse, dando uma ênfase especial para a área de tecnologia. Então isso ficou acordado e eles já vão estar fazendo a contratação aí de quem vai estar executando essa pesquisa. E com isso nós teremos uma importante ferramenta para o desenvolvimento. E além disso, muito embora a pesquisa ela está sendo conduzida pela prefeitura, nós temos participado de uma organização de toda a cadeia de formação de mão de obra na cidade, né, do Sistema S, das universidades, de outros institutos que promovem pesquisa e treinamento, principalmente o Centro Paula Souza e outros institutos, como o Instituto Federal também. Com isso, nós vamos estar fazendo as ações com base nos resultados da pesquisa dentro desse sistema, dentro de toda a cadeia, né, para que a gente possa tanto aumentar alguma área que está precisando
melhorar, ou seja, a oferta, né, que está com uma demanda grande de mão de obra, quanto às vezes fazer algum direcionamento. Porque um dos itens da pesquisa é também a gente apurar onde está sendo a maior dificuldade dos empresários em ter mão de obra e que a gente chama que está importando mão de obra, né, para a gente poder ter esses dados. Então foi uma iniciativa bastante importante e que nós teremos ainda esse ano os resultados para nos debruçar, porque esse item da mão de obra ele faz parte do plano estratégico, né, que nós já discutimos aqui, e também lembrar que ainda até o final do mês de maio já vai estar compilado todo o plano estratégico, né, que nós já fizemos todos os debates, agora ele está na redação final e nós devemos fazer a divulgação dele de todo o plano, né, ainda no mês de maio. Então essas seriam as informações a respeito dos pontos que ficaram encaminhados aqui da última reunião, e eu passo já a palavra então para o senhor Celso, que vai então nos apresentar um pouco sobre a ANPEI. Depois a gente, como sempre, vai abrir a palavra para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta. Senhor Celso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra receber aqui a ANPEI na Comissão de Ciência e Tecnologia, e o senhor poder falar um pouco aqui não só para a Câmara Municipal de Campinas, mas para toda a população da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ok, muito obrigado, vereador André von Zuben. Obrigado também pela presença na mesa do vereador Jorge da Farmácia. Eu queria inicialmente agradecer, né, a Comissão de Ciência e Tecnologia, né, por essa abertura, essa oportunidade que é dada à ANPEI, né, a nossa associação, que luta e atua, né, pela inovação há mais de 30 anos no Brasil, né. A ANPEI, qual foi o propósito dessa associação, né? Há cerca de 30 anos atrás, quando alguns gestores de centros de pesquisa e desenvolvimento se uniam em alguns eventos, né? Nós detectávamos que nós tínhamos um cenário, né, para a atividade de inovação. Naquela época, a gente ainda não usava o termo inovação como hoje é tão difundido. Nossas atividades se concentravam nos centros de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento das empresas e também alguns membros da academia, né? E nós começamos algumas reflexões que nós precisávamos nos unir, né? Para que não só para a troca de experiência entre esses gestores, mas principalmente para que a gente levasse aos órgãos do governo, né, e instituições em geral a importância do incentivo, da promoção ao desenvolvimento tecnológico, à criação de tecnologia, né. E daí surgiu a nossa associação, né. Ela veio caminhando esses 30 anos, né, participando de várias ações, tanto a nível interno, de formação de pessoas e gestão, na área de gestão, mas principalmente participando ativamente do que a gente chama o Sistema Nacional de Inovação, que o Sistema Nacional de Inovação é um nome que se dá a todos os atores, né, e participantes desde a criação do conhecimento até a transformação desse conhecimento em tecnologia e produto no mercado, né? Então, é todo o sistema que apoia a inovação. E a ANPEI, ao longo desse tempo, se tornou realmente um fórum importante, uma entidade importante nessa transformação do que a gente chama agora, mais modernamente, do ecossistema da inovação. Hoje há uma grande percepção, né, inclusive de autores internacionais, que fazem uma analogia, né, do Sistema Nacional de Inovação num ecossistema, né? E as duas referências interessantes, o Wang, ele compara muito um ecossistema de inovação com uma floresta, né? Ele até se inspirou na floresta amazônica, né? Onde várias espécies competem de maneira harmoniosa, né? Claro que há uma competição, mas a
o ecossistema ele é importante para que todos sobrevivam, né? Tem também a analogia do ecossistema dos corais, né, que é uma área de proteção para pequenas espécies, e aí é muito importante o coral para pequenas empresas. Por exemplo, essa analogia que ele faz, né, das startups é muito interessante, né? E mais recentemente, né, a gente vem verificando, né, que mesmo que uma empresa ou uma entidade atue localmente no nosso município, no nosso estado ou no nosso país, ela sofre todas as influências do sistema global. Ela, mesmo que ela não exporte, ela sofre a influência de competidores que se encontram no exterior e vêm aqui atuar também. Então, o cenário que se forma agora, que a gente está trabalhando, né, e todo o Sistema Nacional de Inovação está alinhado nesse assunto, é que nós temos que nos posicionar, o Brasil, né, como um protagonista global da inovação. Quer dizer, nós temos que estar olhando para fora ou criando negócios que possam até ter uma atuação global, né? Então, essa história rápida é o que, vamos dizer assim, uniu e criou essa... a gente chama de força gravitacional, né, dos agentes em torno da ação, né? A ANPEI, especificamente, né, é a única associação brasileira multissetorial independente. E está reunido na ANPEI os principais profissionais e agentes, né, que praticam a inovação, né? E essa inovação, no caso da ANPEI, é muito ancorada em tecnologia. Nós sabemos muito bem que a inovação, né, pode ser aplicada para tudo que a gente tem no dia a dia, nas nossas ações em processos administrativos, em processos de comerciais, né? Mas o foco mesmo desse grupo, né, é na inovação tecnológica, né? E, naturalmente, a tecnologia ela é gerada, ela é criada, né, ela é desenvolvida para a geração de negócios e captura de valor. É uma coisa que a gente tem que entender que é muito importante, né, tanto para os pesquisadores na universidade como os empreendedores, as pequenas empresas, é sempre a questão do que ele está fazendo, se ele está gerando um valor para o mercado, para o cliente, né? E, na verdade, quando a gente fala das startups, ou aqui no Brasil a gente está usando as empresas empreendedoras de alto desempenho, né? Também é usado, às vezes, o termo empresas exponenciais, né? Porque são empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, que num curto espaço de tempo crescem a taxas de 2 dígitos ao ano e chegam rapidamente a $1 bilhão ou coisa desse tipo. Isso não é a regra, mas se usa esse exemplo para se designar essas empresas, né? Bom, a ANPEI, ela é constituída, é uma associação, né? Então nós temos os associados da ANPEI, nós temos mais ou menos 2/3 dos associados da ANPEI são empresas, né? Aqui nessa lâmina nós mostramos apenas uma amostra, né, dos logos dos associados da ANPEI, mas uma coisa significativa é que cerca de 80% do investimento nacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação está dentro da ANPEI, está dentro dos os associados da ANPEI corresponde a 80% da inovação, dos gastos, dispêndios de inovação. E são, em geral, são empresas, né, que são líderes de cadeias produtivas, muito importantes, né? E temos já, viu, vereador, recentemente, nesse movimento do empreendedorismo da pequena e média empresa e das startups, já um movimento muito grande de participação na associação das startups, né? Então, aqui em Campinas, né, nós temos a Associação Campinas de Startups, que eu acredito que já deve ter vindo aqui se apresentar. Ela está tendo uma atuação muito forte lá na associação
E Campinas, nós logo estaremos falando um pouco sobre o ecossistema que a gente tem em Campinas, né, que é um ecossistema que é um dos mais interessantes que está se desenvolvendo no país, claro, ao lado de outros, mas os associados da ANPEI são constituídos por empresas que acreditam e praticam inovação como geração de valor, né? Como eu disse, as empresas, nós temos a inovação tecnológica, o Sistema Nacional, né? Ele tem o que a gente chama, já foi definido por alguns por um autor importante, é a hélice tripla, né? Onde você tem o governo, as empresas, o governo e as universidades. Então, esse ambiente colaborativo é o que se procura ter dentro da nossa associação. A nossa associação ela abre o ambiente para todos da hélice tripla, né? Essa é a evolução dos nossos associados. Hoje nós contamos com cerca de mais de 250 empresas. Semanalmente a gente tem adesões de empresas novas, né? E como eu disse, a predominância de cerca de 2/3 dos associados são empresas, mais ou menos 1/3 são as ICTs e também temos alguns sócios individuais, né? O sistema todo, né, da ANPEI, né, baseado em pessoas. E é uma coisa que a gente no Brasil, né, não tem tanta tradição, é o associativismo, a participação, né, das pessoas numa causa, na promoção de alguma coisa em termos de uma associação que tem uma representação institucional, né? Na verdade, as pessoas que estão presentes na ANPEI, na associação, procuram, né, encontrar dentro dessa associação o que há de ponto, o que há de novidade para poder se diferenciar, quando levando essas informações e essas práticas para a sua empresa, se diferenciar na sua atuação, né? E, na verdade, hoje a ANPEI faz parte de um ambiente, como eu já disse anteriormente, grande da inovação no Brasil, participando e criando valor, né, para grupos e para segmentos específicos, né, de atuação. Uma das coisas que a ANPEI fez durante esses 30 anos foi também, para os associados, acelerar a curva de aprendizado. Numa associação como a ANPEI, há uma intensa troca de experiências, de modelos de gestão e de práticas. E isso tem sido um grande ponto da associação para os seus associados, e que mostra que isso acaba acelerando a curva de aprendizado das empresas. Tanto para empresas já tradicionais, que têm centros de pesquisa, de tecnologia já de algumas décadas, mas os modelos de gestão são dinâmicos, as práticas são dinâmicas. Então, a experiência é rica, tanto para a grande empresa, como para a pequena empresa que está iniciando, né? Então, a ANPEI tem essa abertura, né, desde a mega empresa, como nós temos associados a Petrobras, é uma empresa associada, a Embraer e outras empresas do setor automobilístico, e temos pequenas empresas que estão aqui, por exemplo, em Campinas, participando da associação. Uma outra coisa que tem dentro da associação, e é uma coisa que eu sempre recomendo a participação, e está aqui aberto ao convite a quem aqui da casa quiser participar, são os comitês temáticos. São comitês formados pelos associados. Nós temos 6 temas específicos que eu vou mostrar a seguir, onde o objetivo inicialmente, a partir de uma troca de experiência entre os participantes, nós acabamos dirigindo, né, ou orientando, né, e registrando, melhor ainda, as melhores práticas, né? E geralmente essas práticas
que a gente procura levar nos comitês são aquelas que estão na ponta do conhecimento, são aqueles modelos em que as pessoas ainda não se sentem confortáveis para aplicar ou para usar. Esses comitês, né, como eu já disse, é um ambiente de aprendizado e construção, principalmente do que a gente chama de networking entre organizações, que na verdade é um networking de pessoas, né? Organizações são feitas por pessoas, então são as pessoas que estão nesse network. Então nós temos aí o primeiro, que é de gestão mesmo, propriamente dita, né? Onde os processos de gestão da inovação e a questão da dinâmica de estruturas e serviços, né, são discutidas. Nós sempre temos um coordenador, nesse caso a coordenação é da empresa, do representante da L. Queiroz. No segundo é de propriedade intelectual, que são as patentes, né? O assunto propriedade intelectual sempre é um assunto muito rico e sempre está na pauta das discussões, né? Principalmente, vereador André, quando a gente está na fase de transferência de tecnologia entre as ICTs, as universidades e as empresas, né? Então é um assunto bastante discutido e que muitas vezes até ele causa uma certa, não só um atraso, mas às vezes até um impedimento de uma transferência de um conhecimento. Por isso que esse grupo ele participa, nós temos o INPI participando do processo, também ouvindo as sugestões dos participantes, é um comitê muito, muito ativo e tem a coordenação dos representantes da Braskem. O terceiro comitê, que é o que faz a interação entre as universidades e empresas, ou melhor ainda, as ICTs e as empresas, é o que procura discutir e ver quais são as melhores práticas para que você possa transferir o conhecimento da universidade para as empresas e as empresas também indicarem para as universidades as áreas, as competências que ela precisa, que a universidade esteja atenta, né? Então, esse comitê também é bastante importante, né, na relação da ciência com a empresa, né? Você explica o que é ICT, quando tiver algum termo mais técnico, ok. o ouvinte de casa. O ICT é um nome que se dá para um conjunto de entidades, incluindo entidades que geram ciência e tecnologia. Então, dentro dessa sigla ICT, nós temos as universidades, os institutos de pesquisa, pode ser tanto públicos como privados, né? Então, basicamente, a gente usa hoje um termo genérico, né, para englobar todos esses atores, né? A gente chama de ICTs, né? O terceiro comitê tem um comitê de inovação em serviços, né? Serviços, a gente como na evolução da indústria da informática e mesmo da TIC, né, da indústria de telecomunicações, informática e comunicação, existe uma série de atividades, né, que estão levando a uma discussão sobre a inovação em serviços, né. O terceiro é o que se preocupa com a questão financeira, né? As discussões sobre como usar, como procurar, né, e utilizar da maneira mais eficaz, né, os incentivos que existem no Brasil para a inovação. E não são poucos. A ANPEI até tem um manual, um guia sobre esses incentivos, e cada dia que a gente faz uma enquete, a gente vê que as empresas, né, desconhecem a maioria desses incentivos. É uma quantidade enorme de linhas e algumas vezes elas não são elas ocorrem em períodos definidos, são chamadas específicas, né? Então precisa um sistema de alerta. Então esse grupo ele está procurando sempre achar o melhor sistema dessa questão. Aqui é coordenado pela Eletrobras,
E o anterior eu não comentei, mas é uma empresa de tecnologia, é a ATEC, né, que coordena o Inovação em Serviço. E o último, mas não o menos importante, talvez o que está atualmente mais na discussão atual, né, é a interação entre a grande empresa e a pequena empresa ou a startup, né? E como as grandes empresas entenderam que ninguém faz pesquisa sozinho, isolada. As empresas hoje em dia cada vez mais praticam o que a gente chama de a inovação aberta, né? No inglês é o Open Innovation. E mais recentemente ainda, as empresas estão percebendo que elas podem encontrar nas empresas nascentes, né? Essas empresas de base tecnológica, um grande parceiro para desenvolver coisas que provavelmente ela, dentro da sua estrutura grande, um pouco mais engessada e mais difícil e lenta de tomada de ação, ela pode fazer de uma maneira interessante. Então, nós temos casos já, inclusive no Brasil, de empresas que estão tomando esse caminho, né? Muito bem. Recentemente, né, a Ampei, além de várias ações que a Ampei tem na área de educação, etc., a Ampei entendeu que nós precisaríamos fazer o que a gente está chamando aqui um grande bazar da inovação, né? Na verdade, o que ocorre sempre na discussão entre o gerador do conhecimento e o aplicador, que seriam as empresas e o mercado, é que eles não se falam, ou o diálogo entre eles está dificultado, às vezes, até por uma questão de legislação, etc. Mas, na verdade, isso tudo a gente consegue contornar. O problema todo, realmente, é colocar os dois, o demandante, que é a empresa, e o ofertante, que é o gerador do conhecimento, que pode ser a universidade, o instituto de pesquisa, ou até a pequena empresa, a startup, com a grande empresa. Eu costumo dizer, vereador, que é o seguinte, quando a gente viaja no centro de pesquisa, nas universidades europeias, que eu tive alguma boa experiência nessa área, a gente nota que as universidades que estão ao redor de determinadas empresas lá, elas atuam de uma maneira muito sinérgica com a empresa. Às vezes você entra num laboratório de uma universidade e você tem a impressão que você está no laboratório da empresa. Tamanho é o número de linhas de pesquisa e de ensaios que eles estão fazendo que tem a ver com aquela empresa ali da região, né, da pequena. Então há uma tradição já que não diria secular, mas de décadas e décadas de entendimento da demanda da empresa, né? E isso gera uma coisa que eu chamo, o que a gente chama de competência, né? O centro de competência. E realmente, em determinados assuntos dessas pesquisas, eles têm competência mundial, né? São reconhecidos mundialmente como líderes de pesquisa naquele assunto. Então, isso precisa, dos dois lados, né, ter um entendimento, tanto do lado do ofertante como do lado do demandante, de que precisa conversar e precisa estabelecer o que é. Então, do lado das empresas, sempre digo que as empresas precisam dizer para o mercado, esse mercado do conhecimento, o que ela precisa, qual é a demanda dela, o que a empresa realmente, que competência que ela quer, tanto a nível de recursos humanos, que talvez é a coisa, porque pesquisa a gente faz com pessoas, né, com o recurso humano, mas como também linhas de pesquisa propriamente dito. Então, é muito importante uma mudança de postura e a empresa não precisa, nesse aspecto, abrir o seu segredo, realmente ela entender que linhas de conhecimento, de competência, ela precisa para aquela determinada desenvolvimento de produto. Então, a Ampei teve uma ideia de criar esse chamado Ampei Marketplace, né? Que a criação, nada mais é do que a criação através de ferramentas informacionais e presenciais e dinâmicas, né, de um ambiente de negócio, de um negócio oficial, quer dizer, uma coisa que você tem uma certa ligação dentro da Ampei, porque a Ampei é um órgão institucional, ela não tem fins lucrativos, né, ela é praticamente uma entidade totalmente isenta e que aí se torna um ambiente confiável desse marketplace, né? E que permita que os atores, né, tanto os associados da Ampei como não os associados, façam essa aproximação, né? Esse projeto
esse projeto dentro da ANPEI foi denominado ITEC, né? Que foi um projeto. Esse projeto ele foi encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. É um projeto executado pela ANPEI, mas sob demanda do MCTI. MCTI é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E nós criamos, então, uma plataforma, né? Lógico, nós temos que ter, além do presencial, mas é uma plataforma onde essa plataforma, tanto o demandante como o ofertante se inscrevem e podem oferecer a sua proposta de solução. Ele é o solucionador, para o demandante, que é a empresa, que é o demandador. Então, existe toda uma dinâmica, uma metodologia dentro dessa ação que ele pode fazer essa aproximação. O ITEC, ele começou agora, ele foi baseado desde o começo do ano. Esse projeto está em execução. Ele contou com empresas piloto. Inicialmente, nós procuramos empresas de grande expressão, né, na economia, e para entender quais eram as principais demandas dessa empresa. Então, para citar algumas, a Embraer, a Bosch aqui de Campinas, né, participou, a Pirelli, né, que também tem a área de pneus, e várias outras empresas que se dispuseram a mostrar e abrir os seus desafios. Essas empresas, elas lançaram o que a gente chama 23 desafios, né, na plataforma ITEC. Baseado, claro, dentro da plataforma você encontra um guia, né, um guia prático, tanto para os desafios como para as soluções, para você inscrevê-las, né. E, recentemente, nós fizemos um encontro presencial, que foi realizado nos dias 28 e 29 de abril, agora passado. E nós tivemos uma grande quantidade de informação, de participação. Nós tivemos mais de 600 participantes. O ITEC, né, ele foi lançado no começo de março pelo ministro Aldo Rebelo, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi uma cerimônia onde esteve presente o nosso presidente da associação, o Gerson Pinto, e o ministro Aldo tem mostrado desde então um grande apreço por esse programa, e dizendo que é realmente um programa muito importante para o Brasil, né, onde você realmente vai colocar de maneira objetiva e bem pragmática essas questões. Eu mostro no slide seguinte que em pouco mais de 30 dias, 40 dias, um site tecnológico, alguma coisa, que nós tivemos mais de 100 mil acessos, né? Que é uma coisa impressionante quando a gente está pensando que é um público extremamente focado e dirigido, né? Então, no dia 28 e 29, nós tivemos o evento presencial, onde foi feito um ambiente propício para a interação. Não existia sala, cadeiras, só existia um grande salão com 3 telas simultâneas. As pessoas podiam ouvir um ou outro palestrante só mudando o canal do fone de ouvido, e as pessoas tinham um ambiente, vários lounges, para que as pessoas pudessem realmente conversar e trocarem ações, né? E desse público, nós tivemos metade do público eram empresas, né? Outra parte, mais ou menos 21%, eram instituições facilitadoras, que a gente chama, e outro 1/3, mais ou menos, eram instituições de pesquisa, né? Claro que TI dominou nos setores que mais tiveram assuntos presentes. A TI foi um tema bastante discutido.
O evento teve uma repercussão nas principais mídias nacionais, né? Vários órgãos, até instituições como a Inova aqui de Campinas, né? Participaram ativamente. Essa plataforma ela é desenvolvida por uma equipe baseada aqui em Campinas mesmo. Nós tivemos a consultoria de uma empresa aqui de Campinas, a Inventa, e liderado pela Vera Crosta, né, que é conhecida aqui no meio acadêmico. Muito bem, então o ANPEI, né, a partir dessas constatações, criou esse ano, a partir do seu planejamento estratégico, o que a gente chama o Framework ANPEI, que é uma visão da ANPEI para os próximos 20 anos, ou 15 anos, a gente chama Plano Estratégico 2030, que vai até 2030, é onde a ANPEI, tendo a visão de tudo que está acontecendo no mundo e na inovação, ela muda um pouco a sua atuação, né? E, nesse sentido, ela cria esse framework que é para que haja que o conhecimento que esteja disponibilizado dentro da ANPEI e dos seus associados seja tangível, ou seja, que ele seja, se transforme em alguma coisa útil que os associados possam usar e possam até comparar suas práticas, né, que você tem na sua empresa, melhorá-las e se posicionar, né, nesse novo mundo, né? Esse framework, ele procura resolver, ele tem 6 etapas, basicamente, né? Claro que começa, para aquelas empresas que ainda não estão inovando ou têm dúvidas, né? Começa com a questão filosófica, por que inovar, né? E passa, num segundo estágio, como inovar. Tá bom, eu quero inovar, então como eu inovo, né? No seguinte momento, a gente percebe, veja, vereador, que não existe uma receita de bolo para geral para todo mundo. A inovação depende o segmento que a empresa atua, da característica do próprio proprietário, quanto ele quer inovar, em que segmentos. Então, a questão é a seguinte: toda organização pode inovar, toda empresa pode inovar. Então, a ideia desse framework é adequar para cada empresa, ela ter vamos dizer, uma receita mais adequada para aquele aspecto, né? E o mais importante que a gente costuma dizer é que a inovação, ela não é um stop and go, um para e vai. Ela tem que ser sistemática, ela tem que ser absorvida e ela tem que ser permanente. Mesmo nos momentos de dificuldade de mercado, você tem que continuar investindo para que você lá na frente tenha realmente o resultado dessa questão. Na inovação, a gente sempre tem a figura do funil, né? Que é o funil entrando na boca do funil, entrando as ideias, né? Geralmente as pessoas têm uma ideia, sempre essa ideia sempre vem daquela questão do ser humano, por quê, né? Por que isso, por que não isso? Que vocês acham de fazer isso ou aquilo? É a entrada do funil. Claro que à medida que nós estamos num ambiente empresarial e a ideia ela tem obrigatoriamente que gerar valor lá na frente, gerar resultado e lucro para a empresa, por que não, né? Essas ideias passam por uma série de crivos, né? Então você tem a fase inicial, que é a geração da ideia, né? Que é livre, né? Num segundo momento, qual a melhor ideia para tocar? Né, que os recursos geralmente são limitados, a empresa não tem recursos para tocar todas as ideias, ela tem então que priorizar e selecionar, né? E aí ela passa para a implantação da ideia e, uma vez tendo sucesso, né, na implantação da ideia, ela parte para a fase que é comercialização e também proteção da ideia, né? Mas como é que isso tudo ocorre? Esse funil ele é pontilhado
Porque no modelo atual, no modelo antigo, esse funil era fechado, era feito dentro da empresa, 7 chaves, né, pela equipe própria, pelos funcionários próprios. Hoje em dia, a gente percebe que pela abrangência dos mercados e pela velocidade com que o conhecimento está sendo gerado, né, não dá mais para a empresa ter esse funil totalmente fechado. Então, o funil ele é aberto. Essas aberturas significam que em algum momento vai entrar alguém para ajudar ou vai sair alguém para ir buscar alguma parte da solução lá fora. É a chamada inovação aberta, né? Então, dentro dessa dinâmica que eu coloquei agora, da geração da ideia até o produto, nós temos praticamente oito questões a serem organizadas, né? Essas questões, esses 8 elementos que compõem esse framework da gestão da inovação, eles são desdobrados, né? Então, num primeiro momento, vamos pegar um exemplo. Eu quero discutir sobre qual que vai ser a estratégia da inovação. Eu abro essa caixa, eu desdobro ela em uma lâmina, né? Como é que eu faço a minha estratégia da inovação? Como é que eu monitoro o ambiente externo? Uma pergunta que pode ser feita. Como é que eu faço o planejamento dessa inovação? Como é que eu acompanho a estratégia da inovação? Então, vamos pegar, por exemplo, o acompanhamento da estratégia da inovação. Eu desdobro ela em outras subtarefas, né? E essas já são bem operacionais, né? Eu posso criar um comitê de inovação dentro da empresa, eu posso fazer eu tenho que montar um acompanhamento dos projetos dentro da empresa e assim vai. Então, esse framework será um guia, será um facilitador para as empresas poderem inovar, né? Ele tem características, detalhes, né, que eu acho que não haveria tempo aqui para a gente entrar, mas ele vai estar à disposição ao longo desse ano. Esse produto deve estar à disposição de todos os públicos, né? Muito bem. Um outro assunto que está na pauta da ANPEI, né, é a questão da aceleração para a globalização, que é o que a gente chama de global startups. As empresas de alto desempenho, as empresas iniciantes de alto desempenho. E o que é isso, né? O que é esse programa de aceleração? Ele, na verdade, ele procura hoje, através de relações com países, né, com entidades e regiões, por exemplo, a Califórnia, lá onde nós temos o Vale do Silício, ou a Inglaterra, ou Israel, que são hoje os polos, né, os grandes polos de acolhimento dessas empresas de alto desempenho. Então, a gente está criando mecanismo dentro da ANPEI para que essas empresas conheçam. Nós estamos já inicialmente fechando com a Embaixada da Inglaterra, do Reino Unido, já um programa, a gente está chamando de Go Global, com a participação do governo inglês. Vai ser a primeira vez que o governo inglês vai colocar recursos para essa atividade fora do Reino Unido. E vai ser através da ANPEI. Ela entendeu que a ANPEI é um órgão, né, então, esses recursos que o Reino Unido vai colocar é que nós teremos um processo de seleção de 10 startups, porque a gente tem que levar lá o que há de melhor, né? A gente não pode, então haverá um processo de seleção. A gente estima que inicialmente entrarão nesse funil de seleção cerca de 200 a 300 empresas, para saírem lá na ponta 10 empresas. Essas 10 empresas vão ter um coaching, vão ter um treinamento, vão ter todo um suporte de consultores ingleses, de mentores ingleses e brasileiros, vão para a Inglaterra e vão testar os seus produtos para ver se eles têm abrangência global naquele ambiente lá. Isso é importante. Alguém pode, poxa, mas a empresa está indo para fora. Não, ela é local, mas é para que a gente acelere o nosso aprendizado até no Brasil de como fazer isso, né? De como criar esse ecossistema, né, de empreendedorismo, né? Bom, para citar ainda, a ANPEI tem a linha de educação,
Então, tem uma série de cursos e seminários que são feitos dentro da associação. Hoje, acho que nós temos cerca de 27 cursos, né? Cursos como propriedade intelectual, como negociação de tecnologia, uma série de temas bastante criatividade, né? A ANPEI também ela tem sido chamada muito pelos órgãos de governo e de fomento para a formação de líderes. A ANPEI foi responsável por criar um programa de todos os gestores de tecnologia do SEBRAE no Brasil inteiro para a questão de cultura da inovação, o que é inovação. Nós temos... A ANPEI ela é muito solicitada para se posicionar em determinados momentos da vida da inovação no país. Então, a gente tem que ter um núcleo, né, que a gente chama de elaborando documentos de fundo, ou a gente chama o think tank da ANPEI, o pensamento, né, profundo da ANPEI, e a elaboração de documentos que venham construir posicionamentos importantes. Então, esse é um tema que a ANPEI já fez muito no passado e agora a gente quer estabelecer isso de uma maneira bastante estruturada dentro da associação, né? Naturalmente, hoje, com todas as mídias de comunicação social, né, a ANPEI agora tem que se modernizar também, então nós estamos esse ano implementando aí uma que a gente chama comunicação 4.0, né, alinhada com todo esse mundo de comunicação que a gente tem atualmente, né, e que é importante para usando esses canais de comunicação, levar a inovação a todos a todos que precisarem dela, né. Hoje nós temos também um periódico mensal, é a revista Engenhar, é uma revista muito interessante, que traz artigos e informações bastante importantes. Mas, acima de tudo, né, a gente entende, né, que esse posicionamento novo da ANPEI é atuar como no nosso universo da inovação, com todos os atores, que são todos os planetas, os satélites, as estrelas do sistema, né, atuar como uma força gravitacional, que ela é invisível, ela não aparece, mas ela faz o papel dela, né, que é manter todos unidos, né, para a finalidade da inovação, né. E essa imagem, a gente entende que no Brasil nós estamos precisando muito disso, né. A gente tem o Brasil é uma república federativa, né? Nós temos os estados, né, que são, nas suas independências de constituição, são verdadeiros países em ações, e isso é bom, né? Mas em algum momento, quando a gente fala de um país que tem as dimensões continentais como o Brasil, a gente precisa de ter uma certa união. E até porque nós temos recursos, comparativamente a outros países, os recursos, mesmo que o Brasil invista muito em inovação, em ciência e tecnologia, são recursos pequenos relativos a esses países desenvolvidos. Então nós precisamos realmente otimizar os recursos que nós temos e vencer a barreira das distâncias, né? De novo, né, a Triple Hélice, né, a gente sabe que o Brasil, hoje, em termos de geração do conhecimento, né, o que o Brasil tem feito na área de educação de nível superior nos últimos 60, 70 anos, colocou o Brasil numa posição de destaque na geração do conhecimento. Ele hoje ocupa a 13ª posição, né, em termos de publicação científica, né, reconhecida. O Brasil tem, hoje, a gente estima que nós temos no Brasil, na indústria, cerca de 7.000 empresas que realmente fazem inovação, né? Nós temos o cenário do número crescente dessas empresas nascentes de tecnologias, startups. Campinas se destaca nesse movimento, Campinas está sendo um celeiro dessas startups. O governo, por seu lado, já disponibiliza uma série de políticas públicas, né, que é o papel do governo, como a própria lei de inovação.
o governo disponibiliza uma série de incentivos fiscais. Nós temos o que a gente chama a famosa Lei do Bem. Ela permite para as empresas que fazem P&D ter uma redução do seu custo, né? Podendo chegar às vezes até a 1/3 do seu custo na redução do gasto de P&D. É uma coisa que o Brasil não tinha, e a ANPEI participou muito ativamente na criação dessa lei. O governo tem feito muitos investimentos públicos em P&D, o governo mantém centros de excelência. Aqui em Campinas nós temos o grande exemplo que é o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é um centro de nível internacional, né? E o governo tem mantido, né, tanto as agências federais, né, o governo federal, as agências federais de fomento e inovação, nós temos CNPq, tem a própria CAPES na área de recursos humanos, a FINEP, né, que é o maior agente também de promoção e incentivo e financiamento da inovação, e nos estados também, né? Os estados têm, o estado de São Paulo se orgulha de ter criado a FAPESP, né? E todos os estados do Brasil, a maioria deles, quase todos, têm as suas FAPs, né? Que fomentam localmente a sua inovação. Do lado da academia, em termos de pesquisa, hoje nós temos mais de 1.000 instituições superiores de ensino, de educação no Brasil, né? Nós temos 80 universidades que estão engajadas em pesquisa, têm linhas de pesquisa, e cerca de mais de 50 institutos de pesquisa federal, né? E então esse Sistema Nacional de Inovação, né, que nós temos no Brasil, ele tem que ser aproveitado. Então é essa energia que a gente fala, né, da atração gravitacional, né, e um mecanismo que a gente vislumbra é essa questão da discussão da cultura, né, e da força gravitacional que a gente quer criar ao longo disso, né. Nós temos coisas para fazer, sim. O sistema ele já tem uma certa robustez, ele tem uma certa interação. O Sistema Nacional já tem interação, uma boa interação, as coisas evoluíram muito. Mas nós temos 2 grandes desafios no Brasil. Nós precisamos aumentar os gastos privados em P&D. Hoje, nós sabemos que, na maioria dos países, a pesquisa é feita, a maior parte dos gastos é no setor privado, chega a ter 80% no Japão, geralmente 2/3 ou 3/4 é o setor privado que faz, e o outro 1/3 ou 1/4 é o governo, institutos de pesquisa e universidades. Então nós precisamos inverter isso daí, e naturalmente nós temos que melhorar essa coordenação dos diferentes inputs do sistema, né? Quer dizer, a geração do conhecimento, a demanda da indústria, né? Para que haja uma maior conexão, né? E efetividade nesse mecanismo, né? As frentes de atuação da ANPEI, né? Ela atua não só nesses projetos que eu já comentei, mas ela tem participação em coisas que são importantes para a inovação, como financiamento e incentivos à inovação. Ela está sempre lutando por isso, né, para ter esses incentivos da melhor maneira. Ela tem participado ativamente na questão de propriedade intelectual e na questão hoje da biotecnologia, do acesso às questões de recursos naturais, é muito discutida no momento. Nós temos discutido muito também o adensamento das cadeias produtivas, né, a participação de todas as empresas e como que é o papel nessa cadeia produtiva. Uma discussão recente que teve, ainda é recorrente, é a questão da cadeia de óleo e gás, né, do conteúdo local, todos esses últimos 10 anos, né, o desenvolvimento dessas questões, né? E não menos importante, a questão da interação das universidades com as empresas. A ANPEI, atualmente, ela tem assento nos principais órgãos, né, como representação institucional, né? A gente tem assento em vários órgãos e programas, né? Então, nós temos aqui o Comitê Gestor de Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos presença no Conselho de Administração da Embrapi,
Nós temos presença no Conselho, no CONIC da Fiesp, aqui no estado de São Paulo, a FINEP, o Cibratec, para citar alguns importantes, o SEBRAE. SEBRAE, nós temos uma participação até definida em lei, né? O SEBRAE Nacional, e vários outros. Então, a ANPEI tem sido chamada muito a contribuir, né, nessas representações. E talvez hoje a gente pode dizer que é o maior evento do Brasil em termos de inovação, é a nossa conferência anual, né? Conferência Anual ANPEI. A Conferência Anual ANPEI, ela teve início em 2000, quando nós transformamos o que era uma assembleia dos associados, fechada para um grupo pequeno, nós abrimos, porque era muito interessante a discussão que ocorria lá dentro. Então, a gente entendeu que a gente deveria abrir isso para todo o Sistema Nacional de Inovação. E a gente criou a Conferência Anual. Em 1980, foi em São José dos Campos, a primeira, a segunda foi em São Paulo, a terceira foi em Campinas, no Royal Palm Plaza, e que reunia 200 pessoas, 250. Nós viemos crescendo e as últimas edições, né, cada edição é feita em um estado, né, porque a associação é nacional, então cada ano é num estado. Nós alcançamos as cifras de 2.000 participantes, 1.700, 1.500 participantes, tem girado em torno de 1.700 participantes. E esse ano, em agosto, vai ser em Recife, né? Nós já temos o site do evento no ar, né? E esse ano o tema, né? Aqui essa foto ela ilustra. O ano passado foi aqui em São Paulo, foi feito no estado de São Paulo, foi ali no Center Norte e nós tivemos cerca de 1.700 participantes. E esse ano o tema da conferência é inovação e competitividade globais, né? Dentro toda essa dinâmica que a gente já discutiu, né? E o objetivo é trazer para essa conferência temas e assuntos que permitam, que a gente chama, construir as pontes com o futuro, né? Esse futuro que já está acontecendo. Eu citaria aqui 2 temas importantes, né? Que é a internet das coisas, né? E a indústria, a internet das coisas, ela está dentro do que a gente chama, um capítulo maior, que é a revolução industrial, né? E do lado da indústria, nós temos também uma revolução industrial. Nós podemos dizer que nós estamos agora começando, nesse século, uma nova revolução industrial. É a nova indústria. É uma indústria que ela circula em volta de toda essa questão da internet das coisas. Então, o produto, um computador dentro de uma fábrica, uma peça, um eixo, ele acaba tendo uma identidade no processo de fabricação e que ele é acompanhado, é a união das coisas com o chão de fábrica. Então, vamos pegar uma coisa bem simples, que já está ocorrendo na usinagem de uma peça, né? Você tem a matéria-prima chegando num estoque, e ela vai passar por várias operações de fabricação. E essa peça ela tem uma identidade, um código, né? E ela conversa com sistemas, né? Através de RFID ou através de outras tecnologias. E aí o sistema vai controlando essa peça e colocando essa peça em etapas de produção que sejam mais interessantes em termos, por exemplo, de ocupação da máquina ou de prazo de entrega. Então, o sistema, esse é o que está acontecendo na Alemanha. Os alemães estão chamando de indústria 4.0. Esse tema a gente quer estar discutindo lá nesse ano na ANPEI. Por último, só para comentar, a diretoria atual, a diretoria é composta por 13 membros, né, 13 diretores. O presidente atual é o vice-presidente de inovação e tecnologia da Natura, o Gerson Pinto. Ele infelizmente não pôde estar aqui hoje, porque hoje ele está participando do planejamento da tecnologia do Estado de São Paulo, né, uma reunião que está tendo em São Paulo, lá na FAPESP. Mas nós temos aí uma contribuição de vários. E essas pessoas, elas participam da diretoria espontaneamente, né, e como contribuição, né. Bom, basicamente é isso, né, o vereador. Eu queria só, se me for possível, dentro daquela conversa que a gente teve prévia,
mostrar algumas coisas que, como resultado de uma discussão que nós tivemos dentro do CONIC, da Fiesp, presidido pelo Rodrigo da Rocha Loures, né? Nós estivemos aqui recentemente conversando, sobre o que nós concluímos, né, a partir de mais de 30 reuniões, com mais de 100 participantes, contribuições, dando opiniões, etc., e com centenas de ouvintes e debatedores, né? Isso gerou um documento que a gente entregou teve a oportunidade de entregar uma cópia, né? Que agora indo um pouco mais para essa questão do empreendedorismo, das startups, né? do ambiente de inovação, que é muito importante aqui em Campinas. Na verdade, estratégias para inovação e empreendedorismo, né? Essas estratégias, elas levam à discussão do que nós precisamos fazer em termos de políticas públicas e políticas privadas para nós termos ecossistemas regionais. A gente entende, como aconteceu nos países, a gente fala dos Estados Unidos, mas essas ilhas, esses ecossistemas, o Vale do Silício, a região de Austin, outras, elas são verdadeiros ecossistemas isolados dentro dos Estados Unidos. Isso que ocorre no Vale do Silício não ocorre em todos os Estados Unidos. São condições que certas regiões apresentam e desenvolvem para criar realmente essa riqueza, né, que nós temos nessas regiões. Então, a ideia é trazer esse documento, né, e a partir desse documento, a gente tem mais de cerca de 100 ações, vereador, dentro desse estudo. São 100 ações que a gente pretende implementar, por exemplo, numa determinada região, e a gente tem discutido isso, de implementar isso aqui em Campinas, né? Ou seja, a gente atuar, na verdade, mais como essa força gravitacional, porque os atores aqui já estão, né? A municipalidade, né? As universidades, os institutos de pesquisa, os empreendedores que estão empreendendo em Campinas, as próprias empresas, criar toda essa gravitacional. Então, essa é uma visão que a gente chama de futuro, né? Chamado 2022, ou seja, é um movimento que a gente chama intencional e colaborativo para cultivar e potencializar o empreendedorismo de alto impacto. É o nome que a gente tem para essa questão, né? Então, as diretrizes gerais, na verdade, passam, né, por uma cultura de inovação, que a gente diz que é a pedra angular para alavancar esse movimento, né? É a cultura de inovação. Isso é feito por pessoas, né? As pessoas têm que estarem participando disso. Nós temos que ter a promoção dessas startups, né? A gente precisa ter união de algumas forças institucionais, forças-tarefas, né, para que essa coisa ande, né, que como a Comissão aqui de Ciência e Tecnologia, a própria Câmara, o Executivo também, né, porque não, que já está nós tivemos conhecimento das inúmeras ações que estão sendo empreendidas, como o Polo, e, enfim, a questão colocada na abertura sobre recursos humanos, né, que é fundamental, porque isso tudo vai demandar muito recurso humano. E, enfim, essa é a nossa principal questão. Na verdade, o que a gente quer colocar é o seguinte, que nós temos no Brasil, nessas 30 reuniões que a gente fez, nós temos nós temos muitas barreiras no Brasil, que não, né, na análise que a gente fez, elas não se encontram nesses locais de alto desempenho, como o Vale do Silício, etc. Essas barreiras no Brasil, elas são reais e elas precisam ser removidas. Mas elas, por exemplo, a questão da insegurança jurídica para uma pessoa investir numa empresa iniciante, né? Hoje tem questões que precisam ser resolvidas. O ambiente regulatório ainda é desfavorável, mas essas questões são barreiras. O que nós temos que olhar, quais são os pontos positivos? Como eu já disse anteriormente, nós temos, particularmente na região de Campinas, uma geração de conhecimento que coloca a região num diferencial de um ecossistema, né? Então, usar os pontos positivos para que a gente consiga, né, ter a vontade política, que já existe na região, tem a construção da visão estratégica
e fazer a governança disso, né, para que a gente tenha o empreendedorismo de classe mundial, né? A gente definiu aqui quais são as etapas, né? Esse documento eu tenho aqui, vereador, vou deixar ele aqui, talvez não dê para ler com tanta informação, mas são cada caixinha dessa, nós temos uma linha, coisas que nós temos que nos preocupar e temos que estar... Isso tudo tem que nos levar, né, a uma meta, né, que eu não sei se bate com o planejamento daqui, mas a gente entende que a partir de 2020, por aí, a gente tenha praticamente essas questões todas endereçadas e a coisa andando, né? Nós até 2025. Isso. Nós falamos aqui em termos de 2022, né? Mas é algo em torno de pelo menos 5 anos, um caminhar nesse sentido, né? Então, nós temos aqui ações, essas 100 ações, elas se dividem para vários stakeholders, que a gente chama de atores, né? Nós temos ações para instituições, nós temos ações para ações coletivas, que aí são todos os participantes, e tem também ações para legisladores, né? Que são as condições que favorecem, e a gente sabe que, nesse sentido, a Câmara tem tido, né, várias ações nesse sentido, né, lideradas por vocês. No fim, né, a gente quer, ter com todos os atores, né, os principais atores aí, né, participando. A gente não constrói isso só com poucos atores, todos têm que estar participando, né? Nós teremos o empreendedorismo de alto impacto, né? Um desafio a ser superado através de investimentos focados no cultivo do ecossistema regional, em classe mundial, e visando o que, principalmente? Retorno para aqueles que estão empreendendo, mas prosperidade para a economia, né? Geração de riqueza e bem-estar social, né, da comunidade, né? Então, esse é o principal desafio, né, que a gente entende que nós temos aí pela frente. Então, eu queria agradecer, essa foi a nossa mensagem, e fico à disposição para perguntas e discussões. Muito obrigado, Celso, pela apresentação, bastante didática, que possibilita com que a gente tenha um entendimento mais profundo do papel da ANPEI e tudo que ela vem desenvolvendo, e principalmente esses desafios aí que nós temos que enfrentar se queremos, de fato, promover a cultura do empreendedorismo, de inovação tecnológica e colocar o Brasil cada vez mais alinhado com o que há de mais moderno, mais atual nessa área. E principalmente, como você falou agora no final, para que tudo isso possa resultar em melhoria de condição de vida para toda a população, que eu acho que esse deve ser o principal objetivo de toda ação que busca transformar a realidade que nós vivemos. Eu vou passar a palavra, então, para o vereador Jorge da Farmácia, para que ele possa fazer suas considerações ou perguntas, como achar mais conveniente. Obrigado. Muito obrigado, presidente André Von Zuben. Celso Barbosa, muito obrigado também pela presença, deslocar, vir até Campinas explicar para nós aqui. Bom dia a todos aqui presentes também, todos que nos assistem também. Celso, a explicação foi tão boa, foi tão assim, sensacional, porque eu tinha separado 3 perguntas, e você respondeu minhas 3 perguntas nas explicações. Mas pode... mas eu queria focar mais aí na questão assim, qual seria a principal atuação da ANPEI no quesito do governo no momento. Eu queria que você explicasse assim, qual que seria a atuação principal, que as outras você já respondeu. Quando o governo, você está de qual esfera? Seria a federal? Modo geral, ok. Ok. A ANPEI é uma associação nacional, né? Sim. Então a gente nós temos a obrigação, né, da nossa representação de estar em alinhamento muito grande com o governo federal no que tange a inovação, claro, né? E também o que tange a competitividade. Então nós temos 2 grandes ministérios, né? Eu diria 3, né? É o Ministério da Ciência e Tecnologia, né?
o Ministério da Indústria e Comércio, o MIDIC, né? E também, por que não, o Ministério da Educação. Mas a ordem de, vamos dizer, de interação é o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MIDIC, né, porque envolve as questões de competitividade, né, e também na parte de recursos humanos, né, tem também o MEC. Então, a interlocução, ela é feita através, primeiro, a um nível de entendimento, né, nós tivemos agora em abril um encontro do nosso presidente com o novo ministro, né, da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, que se demonstrou extremamente interessado no tema. O ministro Aldo Rebelo tem trabalhado, como o pessoal da casa tem dito, 24/7. Ele está mergulhando no assunto, se dedicando muito ao assunto e demonstrando uma grande sensibilidade para essa questão desse momento que a gente vive, né? A indústria brasileira, vocês sabem, tem passado por a participação da indústria brasileira no PIB nacional tem caído constantemente desde o início desse século, né? Então, hoje, dados recentes da Fiesp indicam algo como 12% do PIB. Já foi 25% ou até mais, né? E há uma desindustrialização por falta de competitividade. Os fatores, essa é praticamente uma semana de discussão. Enfim, mas o que nós vamos fazer? Então, a ideia desses novos modelos, dessas novas ferramentas, etc., e esse modelo de abrir a grande empresa com a cadeia de geração de conhecimento, as startups, é talvez uma maneira rápida e inteligente de fazer uma reversão, né? Nós precisamos reverter rápido isso, porque o que é interessante no Brasil, e às vezes um pouco triste, a desindustrialização ela ocorreu e ocorre nos países que alcançam níveis avançados de desenvolvimento, como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa. Mas quando ocorreu a desindustrialização nesses países, a renda per capita, a riqueza, já tinha níveis altíssimos. E eles puderam entrar na sociedade dos serviços porque haviam recursos, né? O Brasil, infelizmente, desindustrializou antes de alcançar um nível de riqueza, né? De renda per capita. Tem subido, esse ano, infelizmente, está praticamente estável, mas esse é o grande desafio, porque a indústria é a que gera riqueza ainda. E recentemente, o presidente Obama, né, já na gestão anterior, ele percebeu que eles precisavam voltar a reindustrializar o país. Então, hoje a gente já vê nos Estados Unidos um movimento fortíssimo de reindustrialização, porque aquela ideia do designed by, né, e fabricado por China, não funciona mais, né? Só o projetado nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos quer realmente... Então, nós estamos entendendo... É que a demanda é gerada pela indústria que promove a inovação, né? Porque se não tem essa demanda, a demanda sendo gerada em outro lugar... Pois é, e o ciclo econômico, em algum momento, você precisa dessa riqueza para fazer o ciclo. Então, a discussão com o Ministério... tanto o ministro Armando Monteiro, do MIDIC, como o ministro Aldo Rebelo, estão muito empenhados, apesar de todas as restrições que nós estamos vivendo no momento, né, que elas são conjunturais, esperamos, né, que eu acho que até o segundo semestre o Brasil consegue talvez se destravar e avançar. Então a gente entende que tem que ter esse olhar, né? E o ministro da Indústria e Comércio, o Armando Monteiro, ele tem dito de maneira bastante clara que nós precisamos sair para fora, nós precisamos voltar a exportar. Nós estamos tendo aí a questão cambial ajudando agora, é um momento que está favorável, né? Por mais que se discute, mas ela é favorável, né? As empresas que exportam já estão reagindo. Então, no nível federal tem isso. Dentro ainda dos órgãos federais, nós participamos de vários comitês e programas, né? Então, a gente tem essa... No nível estadual, a gente tem a participação através dos órgãos locais, né, tanto as universidades como a FAPESP. Nós temos uma interação muito grande com a FAPESP, e tem agora, recentemente, a gente tem tido também uma aproximação com a Assembleia Legislativa, né,
A deputada Célia Leão tem até participado de algumas reuniões nossas, outros deputados. A gente quer também, porque a gente precisa muito o legislativo é muito importante nessas questões, né? E é isso. E agora a gente está entendendo que algumas regiões, né, a gente quer realmente ajudar na implementação desse ecossistema, e Campinas é uma dessas regiões, né? Já que o senhor falou que o Legislativo pode contribuir muito, o senhor pode contar com nós aqui, com a nossa comissão, que nós estamos sempre à disposição. Né? Com certeza. Celso, sobre esse tema, né, da regionalização, né, do ecossistema, de potencializar a inovação e desenvolvimento, já da outra oportunidade que nós tivemos, já manifestei o interesse do município, tendo em vista tudo que nós já temos provocado e produzido para que isso aconteça. Agora, eu gostaria de saber, assim, que passo nós podemos dar já de imediato para que essa disposição de vocês, né, feito um diagnóstico bastante elaborado, e entendimento de que Campinas pode cumprir esse papel, nós também temos entendimento e queremos, porque nós sabemos que para que tudo isso ocorra é muito importante toda essa sinergia, como você chamou, essa força gravitacional, para nos ajudar a que a gente não dependa só das nossas pernas, que a gente possa ter uma articulação maior, até porque muitas questões que você aponta, que também vão nos afetar, elas têm que ser resolvidas no plano federal, principalmente. Algumas no estadual, mas principalmente no plano federal. Com certeza. Principalmente esse marco regulatório, que ainda ele impede muito que a gente avance mais rápido e até às vezes dificulta que ele venha a se transformar em ações de melhoria da produtividade. Então, como que nós podemos, quer dizer, o que você sugere, quais iniciativas já podemos estar tomando para a próxima semana, sabe, para a gente, porque obviamente a Câmara aqui, ela tem exercido um papel importante da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas nós temos uma discussão, nós temos um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, nós temos o Fórum de Ciência e Tecnologia, que reúne todos os institutos de pesquisas, tanto federais, estaduais, aqui de Campinas. Então, nós já temos alguns espaços que nós precisamos envolvê-los para isso. Ou seja, a Câmara aqui ela está cumprindo um papel, mas todas essas ações elas têm ocorrido em fóruns mais amplos, né, onde nós também participamos. Então, a pergunta é mais prática do ponto de vista assim, o que você sugeriria e nós já pretendemos, inclusive, encaminhar para que pelo menos os primeiros passos sejam dados para aproximar essa ação que a ANPEI está buscando, formalizar, e a gente até se coloca como uma perspectiva de poder ser um piloto dentro dessa estratégia de vocês, que eu acho que pode ajudar, se bem elaborada, bem executada, um padrão para ser replicado aí nas demais regiões que também precisam desenvolver. Então, é mais da ordem de prática de como que a gente pode, para que a gente, de fato, já tome iniciativas. Amanhã nós vamos ter reunião no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, onde os principais parceiros estarão reunidos, e eu já queria levar, inclusive, para eles algumas ideias aí de interação com a ANPEI. O vereador André, como a gente já colocou, a ANPEI, né, ela tem um papel assim de essa questão que a gente falou da força gravitacional. A ANPEI não pretende ser a força gravitacional, mas sim é só uma analogia da física, né, contribuir. Eu acho que uma primeira questão eu acho que nós precisamos identificar, e já devem estar, para nós, ANPEI, talvez, a gente precisa talvez até entender um pouquinho melhor, fazer um levantamento e identificar todos esses atores, ou uma espécie de um inventário, né, do que nós temos, e não é tão difícil de identificar aqui na região o que existe. E uma vez identificado, a gente pode, através de representantes desses atores, né, a gente iniciar
uma discussão através de uma oficina, né? Nós podemos pensar numa oficina para discutir esses pontos, né? A grande questão que nós temos hoje é o seguinte, como a gente disse lá na reunião, semana passada a gente esteve no Ministério de Ciência e Tecnologia, conversando com o secretário Milioni, né? Nós estamos no Brasil, nós temos que agora fazer o que o inglês chama let's catch the lower fruits. Vamos pegar as frutas que estão embaixo primeiro, né? Porque a gente precisa de resultado, a sociedade quer resultado rápido, né? Então a gente, pegar as frutas de baixo que estão mais baixo, né? É porque a analogia é interessante, porque a gente quer resultado, começar pelas coisas que talvez estejam mais fáceis, estejam mais... E essa oficina, o objetivo dela é realmente, intencionalmente, colaborativamente, as pessoas validarem e levantarem questões que precisam ser discutidas, né? Ou seja, de uma maneira bastante objetiva. Então, talvez, como o nosso presidente do CONIC colocou na vinda dele aqui, a gente começa a criar um ambiente, né, e identificar dentro do ambiente de Campinas quais seriam esses pontos de ligação, né, desses atores, né, como a gente pode ajudar. E o papel, digamos, do Legislativo, da Câmara de Campinas e talvez da ANPEI aí assessorando, ajudando, seria justamente fazer com que a coisa tenha uma dinâmica, né? Seja uma coisa que comece e tenha uma programação. Essa é a questão. Nós tivemos agora no começo do ano, organizado pela ACS e pela ANPEI, com a organização conjunta, nós tivemos um encontro que a gente chamou de Meetup, né? Vários de vocês estiveram presentes, né? Esse Meetup, na verdade, é um encontro informal, mas, na verdade, é para as pessoas realmente trocarem experiências e interação. Esse Meetup, por exemplo, a nossa presença aqui hoje, né, atendendo ao convite, foi baseado nesse encontro lá. Então, eu acho que essas ações a gente deve repetir. Esse Meetup, a ANPEI agora está levando para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se interessou fazer esse encontro lá do Meetup, e nós queremos, então, promover mais esses encontros aqui, né? E realmente fazer com que as pessoas, os planetas, né, começam a se ver e olhar, né? Então, eu acho que nós poderíamos, eu levaria isso para a nossa ANPEI, também lá para o pessoal da Fiesp, né, do CONIC, que é o órgão de inovação da Fiesp e competitividade, para que a gente possa montar talvez essa oficina, esses próximos passos, né? Essa é a proposta, né, inicial. Claro, né, disponibilizar todas essas ferramentas que a ANPEI está... Por exemplo, o ITEC, né, já está aí, já está no ar, já pode usar. A gente... eu tenho uns endereços, a gente já passa para vocês os endereços que foram apresentados, né? Eu vou abrir a palavra, então, para os presentes aqui na reunião da comissão. Quem quiser fazer algum questionamento, uma pergunta, fiquem à vontade, está aberta a palavra. Senhor Cardoso. Bom dia a todos da mesa e os vereadores André Von Zuben, o Jorge da Farmácia e o Celso, todos os participantes e telespectadores. Eu achei uma ótima didática passada por você, Celso. Obrigado. E veio uma surpresa e até uma curiosidade. Aí não é falado do esporte. Vocês têm alguma participação no meio do esporte? Alguém já procurou vocês para fazer em cima com essa ferramenta que você fala do marketplace, aí desse grande bazar que vocês estão aí de inovação? Você poderia dizer em cima disso? Se a gente pensar em tecnologia,
e inovação, tecnologia no esporte hoje, a gente tem visto, né, o avanço, né, da tecnologia e da informática, né, de todas as tecnologias em relação a movimento, a materiais, inclusive, né? Então, eu acho que a Ampê, ela atua de maneira horizontal, né? Ela atua em todo. Então, as empresas de tecnologia, né, na área esportiva devem usar também essa plataforma, né? Porque, com certeza, tudo aquilo que se faz na universidade, e nós temos linhas de pesquisa bastante avançadas na USP, na região lá de Ribeirão Preto também, eu acho que Campinas, Unicamp também, eu acho que isso tudo também o Brasil tem que levar para desenvolvimento de produto e de atender às demandas. Particularmente, acho que a sua pergunta é muito interessante. Nós estamos na véspera das Olimpíadas, né? E talvez para essa Olimpíada já não dê para avançar tanto, mas talvez usando, né, o fato da Olimpíada gere, né? Nós vamos ter contato muito próximo com tecnologias, as mais variadas, e isso talvez gere um incentivo para que a gente tenha um maior desenvolvimento nessa área, né? Eu acho que tá dentro a questão do esporte, quanto à tecnologia, claro, né? Tá dentro dessas possibilidades, né? Eu fiz essa pergunta e eu venho do meio do esporte, tá? Fui um atleta, hoje meu filho é um atleta, e a minha surpresa é o que acontece. Como nós vivemos mais o meio do futebol aqui no Brasil, as distensões que os atletas têm. E uma das coisas que eu sou um pouco crítico, até com alguns profissionais que são do meio da educação física, é que depois que acaba uma disputa ou uma partida, seja ela de qualquer modalidade, eles veem as contusões. E hoje, com essa tecnologia avançada que nós temos, eu fiz essa pergunta se vem interesse deles, porque tem profissionais que ainda têm aquela... Depois de um exercício físico tão forte, de uma partida de futebol, seja ela de vôlei, de futebol ou de basquete, eles vão lá para fazer alongamentos e fazer piques de... E isso é uma gravidade muito grande, e é por isso que se torna e tem essas distensões que nós estamos vendo aí. Então, eu fiz essa pergunta mais nessa preocupação se tem alguém interesse hoje no meio do futebol que tá. Porque antigamente, há uns 10 anos atrás, as pessoas iam para fora. Porque hoje as partes táticas, técnicas, você numa preleção, eu que já participei disso, eles jogam isso. Então, as variações é feita tudo na parte de inovações tecnológicas, de variações de posicionamentos, de ataques, de tudo isso. Então, por isso que veio essa pergunta até, que eu estou achando que nós estamos muito atrasados no esporte, muito atrasados nisso. Um movimento que eu acho que nós temos que entender na área vamos dizer, de medicina, né? Está dentro da medicina esportiva, existem experiências já, existem ecossistemas ou regiões, né, nos Estados Unidos que são altamente desenvolvidas e criam empresas, né, ao redor de todo esse movimento na área de medicina, né? Então, uma questão que está se discutindo é como trazer um medical lab ou algo desse tipo, um laboratório médico, né, um núcleo, né, um ecossistema para uma região. Da mesma maneira que nós estamos, do mesmo modo que nós estamos falando aqui do ecossistema regional aqui em Campinas, a gente pode entender, também trazer, criar
um movimento, né, de criação desse ecossistema de um empreendedorismo para a medicina esportiva. Eu acho que isso é totalmente é possível, e eu acho que tem condições de... Campinas já tem uma tradição, né, nessa área de recuperação importante, e eu acho que essa é uma questão importante. Outros movimentos, por exemplo, em regiões que, por exemplo, na parte também médica, de tecnologia, a parte de implantes em geral, ortopédicos, né? O Brasil precisa avançar muito para ficar no nível internacional. Nós sabemos o quanto se gasta, né, no país, né, na saúde, em termos dos implantes, e quão caros são os importados, né? E a gente precisa ter essa indústria também com uma atenção maior, né? Eu acho que na área médica, tanto na esportiva como nessa área de implantes, nós precisamos de dar foco nisso daí, né? Eu acho que é bem-vindo, sim. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, então agradecer, acho que a explicação foi bastante didática, e isso ajuda as pessoas já a se sentirem contempladas nas suas dúvidas, né? Como o vereador Jorge, que... Obrigado. Então acho que isso é sempre uma coisa que facilita aí o entendimento. Bom, para a gente poder fazer o encerramento, eu vou passar a palavra para o Celso, fazer considerações finais, e depois iremos para o encerramento da reunião. Tá, ok. Bom, mais uma vez eu queria então deixar aqui o nosso agradecimento. É um espaço público, né? Nós estamos num espaço público, e é muito importante para um movimento, para uma causa como a nossa, da inovação no Brasil. A gente chama até de uma causa. A gente costuma até dizer que, geralmente nos eventos, mesmo na nossa conferência, né, a gente está ali pregando para os que já são evangelizados, né? E, na verdade, a gente tem uma tarefa muito grande aí de levar essa mensagem, né, para toda a sociedade. O grande desafio, eu acho que essa oportunidade que nos foi dada aqui, ela é fundamental, porque permite, né, que toda a comunidade de Campinas, né, ela possa ter acesso a esse tipo de tema, né, que é um tema às vezes muito restrito, como eu disse anteriormente. Então foi muito importante esse espaço, e o que a gente quer, na verdade, é não ficar só nessa mensagem, sim desdobrar isso, como o vereador André von Zubin colocou bem, a gente desdobrar em ações, e a ANPEI está totalmente motivada, a nova gestão do Gerson, a implementar isso de maneira objetiva, né? Quer dizer, ir e aí a gente conta muito também, eu queria deixar a mensagem aqui, a todos os stakeholders aqui de Campinas, os atores, as universidades, as startups e as empresas da região, a aderirem a esse movimento. Esse movimento é um movimento para a sociedade. Na verdade, o grande resultado final é geração de riqueza, melhoria de condições, né? E, principalmente, como na abertura foi colocado, vai demandar muito recurso humano, né? Isso é o fundamental. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e ao convite. Nós aqui agradecemos, Celso, que hoje aqui nos apresentou a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, com o seu coordenador, que é o Celso. Agradecer, então, a oportunidade de estar aqui falando para nós, para a cidade de Campinas. Agradecer também, mais uma vez, nosso amigo, o vereador Jorge da Farmácia, membro da comissão, e também participante ativo de toda a discussão de ciência e tecnologia no nosso município. Então, a todos que aqui compareceram na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, meu agradecimento. Agradecer a todos que assistiram pela transmissão da TV Câmara. Agradecer a equipe que aqui ajudou a poder viabilizar tanto a reunião quanto essa transmissão. Meu muito obrigado, e declaro encerrado a reunião mensal da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas.
Nós encerramos agora a transmissão da comissão nós encerramos agora a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que trouxe a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, a ANPEI. Continue agora com a nossa programação normal. TV Câmara Campinas.